Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coisas da Vida. Olha, a gente está diante de uma mudança, no mínimo, drástica. Analisando os dados recentes, tudo indica que o fim absoluto da mídia física nos videogames está muito mais próximo do que a gente imagina. Dá para acreditar que a partir de janeiro de 2028, a produção de discos simplesmente pode parar de vez? Pois é, ir até uma loja para comprar um lançamento vai se resumir a levar para casa uma caixa de plástico vazia, só com código impresso lá dentro e nada mais. E qual é a justificativa oficial para isso? Bom, as grandes corporações chamam esse movimento de uma transição natural. O argumento deles é que o mercado está só seguindo a preferência do público, sabe? Como se todo mundo tivesse exigindo consumir absolutamente tudo no formato digital. Mas a realidade que a gente vê nas redes sociais conta uma história bem diferente, né? Se o fim do formato físico fosse mesmo um desejo unânime, as comunidades online não teriam explodido numa revolta tão imediata logo depois desse anúncio. Para ter uma ideia, a fúria foi tanta que até postagens aleatórias sobre filmes do Homem-Aranha foram completamente soterradas. Foram milhares de fãs ignorando o assunto do cinema para exigir lá nos comentários da fabricante a preservação dos jogos em disco. É que o formato físico vai muito além de só ter o jogo na estante. Ele sustenta toda a nossa cultura de comunidade. Aquele ato clássico de emprestar um jogo, passando a caixinha de mão em mão para os amigos, isso simplesmente evapora num ecossistema 100% digital. E aí o efeito dominó é inevitável. Sem os discos, o mercado de revenda perde toda a sua base. Pensa bem, as lojas físicas vão enfrentar um colapso sistêmico absurdo. Até porque, vamos ser sinceros, vender caixa vazia não atrai público nenhum para o comércio. E sem o varejo batendo de frente, a gente caminha a passos largos para um monopólio absoluto. Ficar refém só da loja virtual da própria fabricante destrói totalmente o poder de barganha de quem joga, acabando de vez com aquelas queimas de estoque incríveis e com o mercado de usados. E não acha que isso é teoria da conspiração, não, porque o perigo do mundo puramente virtual já é muito real. Um expurgo digital que rolou recentemente provou da pior forma possível que pagar o preço cheio por um arquivo não garante, nem de longe, a verdadeira propriedade sobre ele. Foi um choque absurdo. Licenças que as pessoas adquiriram de forma totalmente legítima foram simplesmente revogadas. Foram 542 filmes pagos que desapareceram misteriosamente dos perfis da noite para o dia, cortando acesso a um acervo gigantesco. E para piorar ainda mais esse apagão, todo esse conteúdo foi deletado sem direito a reembolso ou qualquer tipo de compensação financeira. Ou seja, o prejuízo ficou todo, de forma silenciosa, nas mãos de quem confiou na tal promessa de um acervo digital seguro. Isso logo fez todo mundo lembrar daquele terrível incidente de 2023 envolvendo os documentários da Discovery. Lembra? A exclusão do conteúdo só foi barrada porque rolou uma pressão popular imensa, o que só prova que coleções online, infelizmente, têm prazo de validade. Por outro lado, a mídia em disco te dá uma segurança física que é insuperável. Parando para pensar, para uma corporação revogar o acesso a um jogo físico que está na sua casa, eles precisariam literalmente invadir a residência das pessoas e confiscar os itens das prateleiras. Mas olha como as coisas dão voltas. A ironia de tudo isso atinge o ápice quando a gente volta 13 anos no tempo. Lá em 2013, o console rival tentou eliminar o mercado de usados, criando bloqueios digitais que impediam justamente os empréstimos. Naquela época, a PlayStation soube aproveitar o momento direitinho e lançou aquele vídeo lendário, super sarcástico, de apenas 20 segundos. A mensagem deles era clara: emprestar um jogo deveria ser tão simples e orgânico quanto entregar a caixa na mão do seu amigo. E o impacto disso foi louco. Esse golpe de relações públicas foi tão avassalador que forçou a concorrência a dar um recuo histórico. Aquelas políticas restritivas que destruiriam a cultura de emprestar jogos foram totalmente canceladas antes mesmo do console rival chegar às prateleiras. Só que hoje, a hipocrisia é inegável, né? Exatamente as mesmas medidas de digitalização forçada que foram duramente criticadas e até viraram motivo de deboche lá atrás, agora estão sendo implementadas bem silenciosamente com a desculpa de ser uma modernização inevitável. E esse apagão continua avançando a passos largos com o desligamento progressivo das lojas de sistemas mais clássicos. Muito em breve vai ser impossível comprar de forma virtual qualquer título dessas gerações, selando para sempre o nosso acesso a milhares de obras incríveis. Agora, imagina a cena, a gente lá no ano de 2050, com um console puramente digital em casa.
No exato instante em que os servidores de autenticação da empresa forem desligados, aquele equipamento caríssimo simplesmente se transforma na hora num peso de papel inútil. É por isso que o fim da mídia física vai muito além de só falar sobre lucro corporativo. A gente está falando da destruição ativa do nosso patrimônio cultural. Isso acaba apagando a história dos videogames de vez e sabota a chance de preservar essa forma de entretenimento para gerações que vêm aí. Então a grande questão no centro disso tudo fica sendo: será que todo mundo está realmente confortável em desembolsar o valor integral de um jogo para ter só o frágil privilégio de alugar esse entretenimento por tempo indeterminado? O que achou do vídeo? Comente e deixe sugestões de temas que gostava de ver documentados aqui. Muito obrigado por assistir. Apoie o canal, subscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e partilhe. Até o próximo Coisas da Vida.